Olá, bom dia! No ar agora através da Rádio Eldorado FM 87.5. Direção Zusa do Paracatuzinho e Alexandre Barros. E também pelo canal do YouTube Otivista Paracatu. Ouça e assista o programa Pimenta Malagueta. Apresentação Antônio Vieira Tonhão, eu mesmo. Oferecimento Movimento Verde de Paracatu, Coperfan e VIP Studio. Hoje o nosso bate-papo é a respeito do patrimônio histórico de Paracatu. O patrimônio histórico é o conjunto de bens materiais e imateriais ou naturais que carregam um grande valor cultural para um povo. Ele funciona como uma cápsula do tempo, preservando memórias, tradições e identidades para as gerações futuras. Para falar a respeito desse tema, está conosco hoje Fábio Ferrer, meu amigo Fábio Ferrer. Fábio Ferrer é de Montes Claros, restaurador, músico e ator, pós-graduado em Conservação Integrada do Patrimônio Histórico pela SESI, em Olinda, Pernambuco, no ano de 2006. Em 1999, foi convidado pelo prefeito Almir Paraca para fazer uma obra que revolucionou o cenário histórico de Paracatu. O tributo barroco colonial formado pelo chafariz da Traiana e Paço da Paixão e hoje é considerado um dos maiores monumentos artísticos de Minas Gerais e do Brasil. Sendo eleito pelo concurso da Rede Globo TV Integração com votação acima do esperado como o maior monumento do Noroeste de Minas e Triângulo Mineiro. No Encontro Internacional de Turismo do Brasil, em Porto Alegre, em 2024, foi um dos 5 monumentos artísticos históricos escolhidos para representar Minas Gerais. Hoje, o chafariz é o símbolo de Paracatu, assim como a Estátua da Liberdade é para Nova York ou a Torre Eiffel para Paris. Fábio Ferrer fez inúmeras intervenções, obras em Paracatu, a Cachoeira de Goiás e Cabeceira de Goiás, onde temos a Namoradeira de Olinda, no início da Rua Goiás, restauração da Cáritas, Casa de Cultura, Câmara Municipal, Matriz de Santo Antônio e inúmeras edificações espalhadas no núcleo histórico de Paracatu, resgatando a paisagem tradicional colonial que é a essência de Paracatu. Em destaque, a Cachoeira Sarana, um paraíso de grandes obras artísticas, e a cidade miniatura Vulcânia. Bom dia, Fábio Ferrer, meu grande amigo. Como vai você? Bom dia, Tonhão. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa. E obrigado também, quero agradecer ao público de compartilhar com a gente esse bate-papo muito importante e interessante para a cidade de Paracatu. Bom, Fábio, eu como conheço a sua atuação ao longo dos anos, é com muito prazer que a gente tem você aqui para esse bate-papo que acontece todos os sábados, 9 horas da manhã, quando a gente traz pessoas que têm alguma história com a história e com a vida de Paracatu, beleza? Bom, quero começar com você, Fábio, contando como é que foi a sua chegada e o seu encontro com Paracatu. Paracatu foi uma trajetória na minha vida que aconteceu, parece que já estava até demarcado, né? Porque Paracatu entrou, eu não tenho nenhum vínculo de familiar com Paracatu, mas Paracatu estava no meu caminho. Eu fiz um trabalho que é a Cidade Miniatura em Brasília, no Distrito Federal, no Gama. Um trabalho que eu demorei 2 anos e meio para fazer, que é exatamente uma cidade miniatura barroca colonial. A evidência da urbis colonial brasileira, especificamente a de Minas Gerais, a de Goiás e a de São Paulo.
Por que eu coloquei São Paulo e Goiás? Porque, na verdade, é onde que o Distrito Federal se encontrava era Goiás, antigamente, né? E eu também dei muita evidência ao Distrito Federal na parte histórica, que é Planaltina, que é a única a parte histórica ali do Distrito Federal. E São Paulo, porque São Paulo era exatamente a vila de prospecção dos bandeirantes, assim como São Sebastião da Bahia. Desculpa, São Salvador da Bahia. São Salvador da Bahia. São Sebastião é Rio de Janeiro. São Salvador da Bahia. Então, tinha duas prospecções de bandeiras que foram feitas, né, foram surgidas, Rodrigo, né, nós temos várias bandeiras, elas começaram no século XVI. Tanto é que no século XVII, Nicolau Barreto, provindo de uma das bandeiras, passou aqui em Paracatu, no século XVII, hein? Coisa interessante isso. Tem um bom tempo já, né? E será que o povo de Paracatu tem noção dessa riqueza histórica, Fábio? Paracatu é uma cidade altamente rica. Primeiro que ela está dentro de uma das picadas, né, da descoberta do ouro, da segunda fase da descoberta do ouro. Então ali, quando você pega o caminho velho, o caminho novo, não, o caminho velho, que é Paraty, que vai até Diamantina, e você pega de São Paulo, né, de Piratininga, ou mesmo Santana de Parnaíba, porque Santana de Parnaíba e Porto Feliz, que eram exatamente os pontos das partidas desses bandeirantes. Então, e Santana de Parnaíba, que era do Anhanguera. Por isso que no caminho dessa trajetória dos Anhangueras para a descoberta do ouro, né, em Minas, Goiás e também em Mato Grosso, você vai ter uma coisa interessante, que é provinda desse Anhanguera. Tem um Anhanguera velho e um Anhanguera novo, que era a padroeira, que era Santana. Por isso que Paracatu, a padroeira original é Santana, né? Chamava Arraial de São Luís, de França, e Santana, que vem de Santana de Parnaíba. Assim como Vila Boa de Goiás, que é a cidade de Goiás, que também chama Vila Boa de Santana de Goiás. É muito interessante esse caso, né, ô Fábio? Eu quero comentar com você o seguinte, você falando aí sobre o caminho do ouro, etc, etc, segundo dizem, o único sobrado que existia na Estrada do Ouro, em Minas Gerais, era o sobrado da Rua Goiás com Quintino Vargas, que foi demolido. E não tem muito tempo que ele foi demolido. Inclusive, na ocasião, o Movimento Verde judicializou a ação no governo de Manuel Boes contra a demolição daquele sobrado. Aí foi caindo aos poucos, as administrações não deram a devida atenção e hoje nós temos lá a área fechada, sempre tem promessas de vamos arrumar, vamos reconstruir e não se faz nada, né? Tonhão, você falou uma coisa muito importante. Aliás, Paracatu é uma cidade tão peculiar, se as pessoas soubessem o valor que isso aqui tem para o Brasil, não só para Minas Gerais, para o Brasil. No Brasil, colônia, principalmente no século XIX, houve várias prospecções. Essas prospecções foram abertas, né, já perante, né, já a coisa do Império, né, que vinha, e também, antes mesmo do Império, quando Dom João VI veio, né, ele quis mais conhecer mais o Brasil, principalmente na botânica, em todos os setores, das vilas, das urbes e tudo mais. E essas prospecções foram abertas já dos estrangeiros, que foram os franceses, que foram os alemães. E nós tivemos duas grandes expedições no Brasil que são assim espetaculares. A primeira, em 1818, quando chega Saint-Hilaire. E aqui em Paracatu nós temos um representante ainda existente, de um sobrado belíssimo, original, todo original por dentro, infelizmente descaracterizado, porque isso é outro assunto que eu quero falar com vocês, como há uma metamorfose, como um parasita de mudanças dos estilos, né? Porque o nosso estilo original é o colonial. Paracatu nasceu na época colonial. Então, é esse que é o estilo principal, tradicional. Os outros foram decorrentes de
acontecimentos, mentalidades, mudanças e que mudaram exatamente a forma original. Muito bem. Esse sobrado fica ali na Rua das Flores. Eu falo Rua das Flores porque é o nome original dela. É o Temício Clisonche? Não, é a rua Doutor Seabra. Aham. Doutor Seabra é aquela rua que passa em frente à matriz de Santo Antônio. O sobrado está lá. Lá hoje é o Sacolão. Está escrito bem grande, Sacolão. E tem uma pousada em cima. Esse sobrado, Saint-Hilaire, ficou hospedado nesse sobrado. Inclusive, tem relatos dele falando, olhando a Rua das Flores, e ele falou assim, essa rua me lembra a Champs-Élysées em Paris, de tão larga e tão bela, porque tinha poucos sobrados, só tinha um sobrado, aliás, tinha 3 sobrados, que era o sobrado de Saint-Hilaire, o sobrado acima um pouco ali da igreja presbiteriana que tinha, porque tudo ali era fechado. A Paracatu, a Urbis de Paracatu é fantástica. Aliás, um dos projetos que eu tenho é fazer essa prospecção para as pessoas saberem como realmente era a Urbis de Paracatu. Muito similar à de Diamantina. Mas aqui nós perdemos muita coisa. E depois nós tínhamos também, na mesma rua, o sobrado do Fórum, né, que era 2 pavimentos. Então, Paracatu tinha poucos sobrados, mas tinha sobrados de relevância. E esse sobrado, que você falou agora, na Rua Goiás, era o sobrado onde se hospedou William Burchell, que é a segunda expedição maior que veio para o Brasil de Langsdorff, que foi feita mais ou menos em 1821 a 1829. Ele foi fantástico, Langsdorff, porque ele trouxe Florença, ele trouxe os grandes desenhistas e William Burchell, ele era um dos grandes desenhistas. Tanto é que ele ficou tão encantado com as cidades brasileiras que ele começou a desenhar as cidades. Mas ele foi contratado para desenhar a botânica, né? Os pássaros, os animais. Mas ele ficou tão encantado com aquilo ali, tanto é que ele tem vários relatos de desenhos de Paracatu, desenhos da Vila de Pitangui, nós temos a Vila Boa de Goiás, que hoje é Goiás, a Vila da Meia Ponte, que hoje é Pirinópolis, tem vários, os nomes antigos, né? A Vila do Ribeirão da Mata, de Santa Luzia, que hoje é Lusiânia. Então nós temos todos esses desenhos que William Burchell passou, né, dentro dessa expedição, que foi extraordinária. E o Langsdorff, infelizmente, morreu lá na Amazônia, né, de malária, depois mais tempo e tudo mais. Então, esse sobrado foi uma perda imensa para Paracatu. Porque, na época, ainda falei, poderia o poder público reivindicar a Fundação William Burchell, ou Mesa de Langsdorff, como pontos no Brasil que estão ali presentes, físicos, como esse sobrado. E aí eles poderiam fazer um projeto e conseguir até verbas, auspício, para restaurar o sobrado. Eu lembro muito desse sobrado porque quando eu cheguei em Paracatu em 1999, eu ficava doido com esse sobrado, porque ele era exclusivamente do século XVIII. A tipologia dele é fantástica, né? E aí teve essa barbárie para mim, que foi a perda desse sobrado. Eu lembro uma vez que eu tive uma oportunidade fantástica de entrar dentro do sobrado, que eu passei, fiquei tão encantado. Uma menina dentro lá me falou, entra para você conhecer. E eu infelizmente não entrei, não vi. Eu podia ter entrado, visto, fotografado, registrado, porque... eu falei, depois eu passo aí e vejo. Então eu perdi essa oportunidade. Mas é uma coisa que eu acho que é um dever sério, da gente resgatar esse sobrado. Dever social, dever público, dever todas as formas, porque é um presente que a gente vai receber, principalmente Paracatu, da cidade, do resgate da Urbis de Paracatu e do resgate da importância desse sobrado. Eu sei que tem alguns percalços, algumas disparidades, né? A gente tem que colocar nos pratos os valores e também colocar, como se diz, o benefício disso aí, né? Desse resgate. Eu acho que isso é uma coisa a dialogar. Fábio, a gente falando sobre a história, eu considero que o pessoal antigo, do início de Paracatu, eles eram muito mais consequentes do que o povo de hoje. Vou te dar um exemplo. Paracatu, todo mundo sabe que nasceu pelo Santana, né?
Nasceu pelo Santana. E se você observar, normalmente esses pequenos vilarejos tinham uma igreja, né? E dali a cidade cresceu ao redor da igreja, né? E quando você vai andando pelo Santana em direção ao Paracatuzinho, você passa de lado da igreja, da réplica da igreja do Santana, você vê que ela está no final de uma subida, porque a descida era Córrego Rico, era a área inundável do Córrego Rico. Então, o pessoal tinha uma sabedoria tão grande que eles já evitavam as áreas inundáveis para começar um vilarejo. Né? E isso aí as pessoas não percebem isso. Quando eu acompanhei muito firmemente aquelas inundações no Rio Grande do Sul há 2, 3 anos atrás, o pessoal lá, eu sabia, quando eu vi aqui, eu falei, o povo construiu dentro d'água. E aí apareceram os índios que moram lá na região. E os índios ficaram, da onde as habitações deles foram construídas, observando aquilo tudo lá. Porque as habitações deles em locais mais altos, né? E não teve inundação na área deles. E o cidadão, pós os índios, né, invadiram as áreas de preservação daqueles rios e virou aquela confusão toda e continua do mesmo jeito, e o governo gastou quase 100 bilhões ali, o governo federal, e o povo está do mesmo jeito dentro da água, Porto Alegre está numa área inundável, e aí vai, e aqui é a mesma coisa, né? Paracatu é a mesma coisa, a prefeitura de Paracatu está construindo uma creche em área inundável do Córrego Rico, ali na região do Arraial da Angola. Isso é um absurdo. Estão querendo fazer um ginásio poliesportivo indo do Arraial da Angola para Paracatuzinho, área inundável, área de preservação permanente do Córrego Rico. Então o pessoal não tem essa percepção. E aí vem para a questão histórica. Né? Eu não sou especialista, mas eu toda a vida observei, e eu com 71 anos, que estou fazendo agora esse mês, desde criança eu lembro de como era Paracatu. Eu lembro daqui as ruas de pedra, aqui só tinha asfalto na Quintino Vargas, virava ali na Olegário Maciel um pedacinho até o Hotel Presidente e tinha asfalto até na 040. Era isso, o resto era poeira, terra, pedra. E aí tinha um prefeito aqui, chamado Dr. Vladimir, que destruiu a parte histórica de Paracatu. Eu lembro disso, não sei se foi 60, 62 que esse cara foi prefeito. 63, né? 1963. E aí começou, não sei se foi na ideia de progresso, Brasília e tal, destruiu tudo. E hoje eu fico observando a parte histórica, que o pessoal fala que é uma maravilha, eu já não concordo, eu sei que nós temos rastros do que foi, eu vejo um centro histórico totalmente degradado, totalmente modificado. Eu não sei se eu estou equivocado. Inclusive, a própria igreja do Rosário, ela não era, a fachada dela não era daquele jeito. Aqui tinha um bispo, né, Dom Eliseu, que construiu uma torre, né, transformando a fachada da igreja. Aí vem um outro que destruiu o Filodramático, que era um teatro que vinha apresentações do mundo inteiro. E quando eu vejo, Fábio, no passado, que o povo de Paracatu, que a população maioria, que esmagadora, era negra, como é hoje, né, era considerada Atenas mineira, por causa da cultura, do compromisso do povo. Nós perdemos tudo. Hoje eu fico vendo ali aquele centro histórico, esses eventos que tem ali. Pode ser que eu esteja equivocado, pode ser que seja radicalismo, mas eu não concordo com aquilo ali. Eu não concordo com a prefeitura fazer uma obra ao redor da igreja do Rosário, colocar máquina pesada, o telhado da igreja afundar, a igreja está interditada, vai se gastar dinheiro público para arrumar a igreja, que está se gastando muita grana. A igreja da Matriz, mesma coisa. O trânsito não é ordenado, o patrimônio histórico, esses prédios não aguentam isso, eles não dão conta. A estrutura, né, para preservar aquilo não aguenta esse trânsito pesado. Como em Ouro Preto não tem trânsito pesado no centro histórico. Né? E quando eu era criança, Fábio, eu lembro muito bem que tinha um padre
Eu devia ter aí menos de 11 anos. Eu lembro de um padre chamado Frei Vitor. Você passava na rua, ele estava lá em cima do telhado da matriz, consertando as telhas do telhado da matriz. Agora, você pega hoje um padre, sei lá, alguém da igreja, para fazer um serviço desse. Nós tínhamos esse Frei Vitor. Entendeu? Então nós perdemos isso, nós perdemos essas raízes nossas, né? E quando eu vejo o Centro Histórico de Paracatu, eu acho um absurdo. Ali, para mim, não tem nada que caracteriza Paracatu como uma cidade histórica, é só alegoria. Eu não sei, pela sua visão, se eu estou equivocado com esse posicionamento que eu tenho, mas eu acho um absurdo, né? Eu acho isso um absurdo. Por exemplo, eu estou vendo, Fábio, o pessoal da administração está tirando os bloquetes das ruas ali da Rio Grande do Sul, sem levar em conta que os bloquetes infiltram 25% da água de chuva que cai, infiltra nele, absorve o solo e não impacta lá para baixo. Aí tira o bloquete, põe asfalto, o pessoal vai sofrer daqui uns dias. Como sofreu depois que tiraram os bloquetes da Praça do Fórum, daquelas transversais da Joaquim Murtinho, a inundação aumentou na cidade imensamente, causando problemas sérios atrás da Casa de Cultura por ali, e não se toma providências, as autoridades, eu não sei se é porque é o pessoal mais novo, né, que não tem essa visão que a gente tem de amor à coisa do povo, né, a cultura do povo, a história do povo. E a última pessoa que teve no poder público que teve essa visão foi Almir, que você trabalhou com ele. Aí, depois de eu falar isso aqui, eu queria que você avaliasse o governo do Almir, ter arrumado aquele beco lá de Santana, o beco ali onde meu sogro mora, que sai em frente à Igreja do Rosário, que você participou dessas ideias também, da Traiana, do Museu Histórico, dessas questões do patrimônio histórico de Paracatu, fazer um paralelo da época que Almir foi prefeito, que eu acho que ele era um historiador, é um historiador, né, com as administrações atuais com relação à questão da conservação e preservação do patrimônio histórico de Paracatu. Você fazia uma avaliação para nós. Bom, você apontou vários tópicos, né? E eu vou resumir rápido para o público, para a gente entender um pouco mais. Vamos pegar a Igreja da Matriz, a Catedral de Santo Antônio, que hoje seria a maior referência nossa, porque o monumento é imenso e é fantástico. Ele foi, né, erigido em 1750, 755, e foi uma obra espetacular. Eu trabalhei nessa obra de resgate do beiral, porque a Matriz ela tinha o beiral errado, completamente com listas paulistinhas. Uhum. Então nós voltamos, inclusive eu subi lá em cima. Quando eu subi lá em cima, eu fiquei extasiado, porque a Matriz ela tem um metro dentro oco, com as paredes de adobe de cimento. Eu ia te perguntar o que era isso. O que é isso? E eu fiquei assim extasiado, porque eu não imaginava que... Eu achava que tinha algum preenchimento, mas não tem, é vácuo mesmo, é um metro. Um corredor, né? São duas paredes de adobe e torrão. O adobe torrão, que é o adobe maior ainda. Uhum. É fantástico. Aí, inclusive muitas ossadas lá dentro, eu cheguei a ver. E foi muito difícil, porque é muito alto. Realmente a Matriz é muito alta. Ela tem mais ou menos 25 metros de altura na sua empena, digamos lateral, assim. Né? Não, na empena principal lá ali, é uma altura muito... A comunheira dela, né? Extraordinária. Os planos dela. E o estilo dela é jesuítico. Você sabe que a gente não tem torre, a gente tem literalmente um campanário, né, nas laterais. Nem campanário, na verdade, é a forma da... A Matriz é um campanário, né? Porque, não é na torre. verdade, os jesuítas, o estilo deles era exclusivamente vernacular, né? Era específico. E eu acho interessante isso, porque a gente tem essa leitura também em Goiás. Por isso que, muito tempo, o patrimônio histórico de Paracatu era considerado de Goiás. Porque a tipologia é a mesma. Você foi em Silvânia, se você for em Goiás Velho, Pirinópolis, né? Se você for... Que era o caminho daqui para lá, você né? vê a mesma tipologia. Não existe torres.
Por isso, aí a segunda coisa é a Igreja do Rosário. Não existia torre na Igreja do Rosário. O professor Lavoisier fala uma coisa que é impressionante, que incomoda ele muito, que ele fala, foi tombada de uma forma e estão permitindo continuar ela daquela forma. Porque ali não é nem uma torre, é uma caixa d'água, entre aspas. Né? Ela deturpa a linguagem original. Inclusive, você falou, a Igreja do Rosário, que já é mais antiga, ainda de 1744... Fábio, aproveitando enquanto você está falando sobre o Rosário, aquela torre que foi construída ali, ela não desestabiliza a estrutura da igreja? É isso que eu quero falar com você. Ela pesa, porque a estrutura não tinha aquilo. Você terminava com a empena... Foi uma obra de engenharia sem ela. Com os beirais de cachoeira voltada para frente. Né? Você tem a cumeira mestra e você volta o beiral, né, para frente, que é o beiral de cachoeira. Cachoeira mesmo. Cachoeira, que é os cachorros. O beiral de Severa. E muito bem. Aí você... E é muito fácil voltar aquilo ali. É muito fácil voltar. É boa vontade. E outra coisa muito importante, tinha os marcos dentro de todas as envasaduras. As envasaduras são as portas, sabe? São os guarda-corpos, os guarda-corpo superior da parte superior do pavimento superior, que são 3, né? E de baixo também com a porta principal. Tinha marco de 17 centímetros. Inclusive tem a iconografia que mostra isso. E é um absurdo que não tem. Ficou assim, tipo uma boca banguela. Porque hoje as portas do Rosário parecem uma boca banguela, uma boca sem lábio. É a mesma coisa, uma boca banguela. E aí outra coisa muito interessante. A Igreja do Rosário, o Filodramático e a Igreja de São Sebastião do Pouso Alegre são estilos mourísticos. Fantástico porque as vergas, que é o acabamento, verga é o acabamento final. Você tem uma envasadura com uma porta, vou dizer uma porta. Você tem uma porta, você tem chamado aqui, essa parte chama de ombreiras. Essa parte em cima chama de verga, ok? A verga do Rosário, ela é ogival, que chama. Tudo isso, gente, são glossários arquitetônicos. Eu, graças a Deus, tive grandes mestres, né? Afonso Ávila, que é o mestre na parte do glossário arquitetônico, como Nestor Goulart, como Luiz Saia, pai, e o Luiz Saia filho, que foram pessoas importantíssimas no resgate do patrimônio histórico na época que o IPHAN era ISFAM. Porque o IPHAN foi criado em 13 de janeiro de 1937. O decreto 25, que é o decreto que defende o patrimônio histórico, já é em novembro. Ele já passa a ser novembro. E é muito interessante que o ISFAM, o que acontece? Nos anos 30, esse país foi devastado, foi destruído o patrimônio histórico. Porque o povo queria acabar com a história totalmente, as lembranças do colonial, do império, né? E dar a vazão à república. Porque quando teve o encontro em 1922 dos modernistas, né? Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Rodrigo de Melo Franco e assim, os grandes, né? Que foram esses modernistas que falaram, vamos tentar salvar o que tem. Porque está havendo uma destruição, vai haver uma destruição. É igual a gente hoje, né? Exatamente. E aí criou o ISFAM, que é a Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que depois tornou-se Instituto. O Instituto hoje, eu acho, na modesta parte, que o Instituto ele se perde um pouco hoje, na eficiência dele. Não vou chegar em méritos de falar, porque senão eu cria até polêmica aqui. Eu acho que precisa, sabe, o IPHAN ser muito mais de conscientização patrimonial, fazer um trabalho para mostrar para as pessoas, para mostrar tudo, mas esclarecer do que fiscalizar. Porque fiscalizar é importante. É lógico que é importante. Você tem que fiscalizar. Mas qual que é o mais importante? É as pessoas saberem, as pessoas terem consciência. Porque assim a fiscalização fica menos trabalho. Porque o que mata o IPHAN é o tanto processo, tanto de fiscalização. Fábio, você falando isso aí, que só não te cortando, uma questão que eu fico indignado é que, principalmente no núcleo histórico Paracatu, os proprietários das edificações são pessoas que têm mais condições financeiras. Não é isso? Entre aspas, né? Alguns não. Tem alguns muitos que têm condição financeira e vários imóveis na cidade. Então, o que acontece? Essas pessoas deixam os imóveis deles serem destruídos pelo tempo, pelo descaso, e aí, quando eles tiram as férias, eles vão para a Europa para ver patrimônio histórico da Europa.
Isso aí eu não sei, eu não concordo com isso, né? Agora, eu queria voltar com você rapidamente aqui na questão da Igreja do Rosário, o seguinte. Aquela igreja ela foi construída em cima de um projeto de engenharia e projeto arquitetônico no passado, Igreja do Rosário, não é isso? Certo. Então, aquela torre ali, ela entrou de intrusa na história. Não, ali foi intervenção futura. Pois é, Foi intervenção futura. Teve interesses. Sem. Interesses. Uma intervenção futura em dissonância com a estrutura original. Sim. Então, pelo meu entendimento, enquanto aquela torre estiver ali naquela igreja, a estrutura da igreja vai ter problema, principalmente com intervenções pesadas, de equipamentos pesados, festas, aparelhagem de som, vibração de som, trânsito desordenado, sempre aquela torre vai causar problema na estrutura da igreja. Tanto que nos últimos 15 anos é a segunda vez que se trabalha naquela igreja, na estrutura dela, tentando remendar alguma coisa. Pode ser que eu esteja equivocado. Mas o problema maior dela foi... O problema do Rosário está principalmente na junção da nave com a Capela Mor. Inclusive, uma das coisas mais interessantes, a Capela Mor, geralmente, a altimetria, a altura dela, é menor do que a nave. Porque como é que era feito essas igrejas? As igrejas começavam com palhoças, eram capelas, feitas de madeira, palha mesmo. E essas madeiras eram substituídas, às vezes, por uma alvenaria, por uma vedação de adobe, ou muitas vezes de pedra. E assim começava. E aí, depois, houve, no século XVIII, a metamorfose, que eram as capelas sendo engolidas pela igreja, que era formada pela nave mor e a capela mor. Então, por exemplo, você tem um grande exemplo, a gente tem um exemplo maravilhoso, que é esse testemunho em Sabará, que é Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabarabuçu, que Paracatu pertencia a Sabará, pertencia à comarca de Sabará. A comarca de Paracatu só foi desmembrada da comarca do Rio das Velhas, onde Sabará era sede, em 1819. 1818, 1819. Porque aí, em 1819, houve a vinda do juiz de fora, desculpa, do ouvidor. Do ouvidor. Aí que tem a história da Dona Beija, que negócio todo. Porque o ouvidor veio em 1818, 1819, mas o ouvidor veio por causa da criação da comarca. E em 1840, mais ou menos, foi elevada a cidade de Paracatu. A vila passa a ser cidade. Então a gente tem toda essa coisa interessante que mostra que lá em Sabará, então, tem essa igreja do Rosário que mostra essa metamorfose. Você está lá, a capelinha lá dentro da igreja, mostrando a capelinha original. Tanto é que eles deixaram, porque a igreja do Rosário de Sabará, ela demorou 100 anos para ser construída. E aí teve a abolição da escravidão, que em 1888, pela princesa Isabel, e aí eles pararam. Acabou a mão largaram de obra. Do jeito que estava lá. Como é que eles não eram mais escravos? E aí muitos tentaram, teve movimento, inclusive, de terminar ela. Teve movimentos na época registrados. Tanto é que lá na Casa da Borba Gato tem todos os documentos. Aliás, tem documentos interessantíssimos de Paracatu. Tem um amigo meu, que ele mora em Lisboa. Ele é um mestre, porque ele é um maestro fantástico, inclusive é um dos poucos que trabalha com hacking no mundo, inclusive dá palestras, é formado na Universidade de Évora, e ele tem ele é pós-graduado nessa área. E ele falou: Fábio, eu descobri coisas sobre Paracatu que eu não acredito. Eu falei: você está brincando? Eu quero que você venha dar uma palestra disso. Sobre as exéquias que aconteceram no período colonial, na época de Dom José. E essa exéquia, por isso que Dona Maria, de certa forma, ela elevou o arraial à Vila do Paracatu do Príncipe. Porque uma das maiores exéquias que aconteceram no Brasil colônia, isso aqui é uma coisa muito séria, gente, foi em Paracatu, em Vila do Príncipe, de Paracatu, que era o arraial de São Luís e Santana. Foi no arraial de São Luís e Santana que houve essa exéquia. E aí, inclusive, ela foi registrada, sabe aonde?
Na igreja de Santo Antônio e na igreja de Santana, porque as exéquias tem todo como é que chama, estrutura de madeira que eles faziam. O que é exéquia, gente? É exatamente o funeral de Dom José. Então, toda a colônia tinha que enfatizar esse luto, esse cortejo fúnebre de São José. Então, todas as cidades, Ouro Preto, né, Vila Rica, Vila Nova da Rainha, todas essas vilas, todos esses arraiais faziam as exéquias. E Paracatu foi destacada, chegou até em Lisboa, em Portugal. Falou, olha, esse arraial de São Luís Santana fez essa exéquia. E aí, Dona Maria I, que era filha, né, de Dom José, ela pega... O que acontece? Ela ficou encantada com isso. Talvez isso seria uma coisa interessante dela ter levado, em 1798, o arraial de São Luís Santana à vila do Paracatu do Príncipe. Né? E aí depois tem a sucessão, né? Dom João chega ao Brasil, que é o filho dela. E nós, Fábio, esse assunto ele é cativante, né? O nosso tempo, nós não vamos ter muito tempo nesse bate-papo. Tonhão, só uma coisinha que eu queria duas coisas falar. Sobre o trânsito, realmente você tem toda a razão. O núcleo histórico não comporta o trânsito que está. Não comporta. Inclusive, é na parte ali da igreja da Matriz de Santo Antônio, que inclusive tem um projeto, tomara que fosse um projeto de resgate do largo, não praça, gente. Praça é uma configuração contemporânea. Vamos deixar ela para Vila Mariana, para os bairros, né, contemporâneos da cidade. Afinal de contas, Paracatu é gigantesca. E não tenha... O pessoal fala, mas o patrimônio atrasa a cidade. Eu pergunto para vocês, Paracatu tem quantos quilômetros quadrados a área de Paracatu? Paracatu é um dos maiores municípios que tem no Brasil. Em Minas Gerais, é o terceiro maior. É 8.232 quilômetros quadrados. 9.000 quilômetros. Mas é 8.000. Oficialmente é 8 pelo IBGE. 8.232 quilômetros quadrados. É muita coisa. Sabe quantos quilômetros que é o núcleo histórico de Paracatu? É apenas 1,4 quilômetros. Na verdade, 0,9, porque houve ainda perda ainda da margem. Então, imagina essa mesa aqui. Essa mesa que está aqui, vocês estão vendo. Eu pego uma caneta, me empresta sua caneta. Eu vou dar aqui, ó, esse pingo aqui. Esse é o núcleo histórico em relação a essa mesa. Isso atrapalha essa mesa? Olha como o núcleo histórico, a área dele é insignificante, mas ele é a essência da cidade. Ele é a história da cidade. Aqui começou tudo. Por isso que uma coisa muito importante, a memória é tudo. Sem ela você perde completamente toda a sua estrutura. Eu vou dar um exemplo, Tonhão. Imagina se você não tivesse seus pais, você não soubesse quem é seus pais, quem é seus avós, seus bisavós, que família que você é. Aliás, tem muitas pessoas, né, que não sabem. Está ali no orfanato, que não sabe. Isso para a pessoa é a pior coisa que tem. Você não saber da sua história. Por isso que a memória de uma cidade é a mesma coisa de uma memória familiar. É você lembrar. Imagina quando você sabe dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus avós, dos seus bisavós, e assim por diante. Quanto a afetividade, quanto sentimento que é você sentar com seu avô, com sua avó, e ela contar coisas da mãe dela, dos avós dela, e assim por diante. É isso que faz o ser humano ser diferente dos animais, diferente realmente. O ser humano ele tem a afetividade, que é fundamental para exatamente o psique dele, que é a memória. Por isso que as cidades, quando a gente resgata essa memória, elas criam isso dentro da gente. Fábio, me conta aqui uma coisa. Dos imóveis tombados pelo IPHAN em Paracatu, de cada 100, quantos que você acha que preservam a história de Paracatu? Olha, realmente é muito pouco. Muita descaracterização. Hoje eu vejo o núcleo histórico que você falou. Infelizmente, é até chato falar isso, mas eu vejo como um lixo. Preservar lixo e mentira. Porque, na verdade, quando eu falo... Olha, uma coisa importante. Quando eu faço
né, essa diretriz de recuperação do patrimônio histórico, você, obviamente, está deparado numa época que é complicada. Por exemplo, o cara está lá com a casa dele, né, e ele tem já sua outro tipo de uso, né, da casa. Como é que você vai fazer para agradar, tentar resgatar aquilo e agradar o proprietário naquela utilização que ele está usando? Então, a gente usa um pouco do meio termo, mas o mais importante é o resgate o mais possível da feição do que poderia ter sido. Porque, na verdade, nada que se faz, até uma restauração, a gente tem a noção do que realmente era. Então, daí tem a coisa. Então, assim, às vezes, o IFAM, as pessoas imaginam, mas está fazendo falso histórico. Espera aí. O pior que eu faço histórico, o falso histórico, o pior é a falsa identidade. Porque quando você faz uma casa lá que não tem nada a ver, esse tipo de arquitetura que está se construindo é uma falsidade. Falsidade total de identidade. É uma mentira, o núcleo histórico. né? Não, eu vou fazer ainda um filme mostrando o que é o núcleo histórico de Paracatu, nessas partes essas edificações que totalmente descaracterizadas, e fica ratificando elas. Não tem que ratificar, tem que resgatar. Resgatar pelo menos o máximo possível. Aí você vai ter um núcleo histórico coeso e atrativo. E o mais importante do mote, o mote principal é o tema. O tema do núcleo histórico é a força dele. Ele era colonial. Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas você está inventando. Não é questão de inventar. Primeiramente, que a história se muda, mas a identidade não. Ô, Fábio, você está falando, eu estou lembrando aqui do cemitério Santa Cruz. O cemitério, por exemplo, em cima do que você está falando, a entrada dele, o portão dele, podia ser mantido como original tranquilamente. Isso aí não gasta-se nada para isso. E dentro dele podia ter a parte moderna, a parte mais ou menos, e a parte histórica. A parte histórica, você entra no cemitério Santa Cruz, que é um cemitério de 120 anos, você fica assustado e horrorizado, indignado o que está acontecendo com aqueles jazigos lá de 120 anos. É capim nascendo no meio dele, é um monte de lápides jogado para lá, e não se toma providências, autoridades que são responsáveis pelo aquilo ali, que é quem? É a administração municipal, porque o hospital, o cemitério, ele é um cemitério municipal, ele não é terceirizado, não é privado. Então, a municipalidade tinha que dar um jeito naquilo ali. Eu já conversei com o Ministério Público, não se toma providência, né? Aconteceu com a igreja lá de Pouso Alegre, que depois de tudo que ocorreu, já fiz denúncia, já coloquei em vídeo, já conversei com o Ministério Público. O Ministério Público, olha para você ver, o Ministério Público pegou recurso do Ministério Público para arrumar, dar uma geral na igreja lá. Eu estive lá, foi queimada, uma confusão danada. O que acontece? O recurso está em caixa, estão se esperando não sei o quê, a presidente da Associação Amigos da Cultura falou comigo aqui onde você está sentado, sobre essas dificuldades de colocar para funcionar, de resolver, de restaurar. Eu até sugeri para ela na época, falei assim, em vez de o pessoal usar tijolo comum, faz adobo. Eu tenho até as formas para fazer adobo. Faz os adobos, vamos restaurar aquilo. Você vai lá, o cemitério abandonado, jogado. Pô, bicho, é uma cidade de 200 e tantos anos, cara. Tonhão, eu vou falar sobre o cemitério e volto a falar sobre a igreja de São Sebastião do Pouso Alegre. O cemitério é muito fácil arrumar, aquele cemitério. É boa vontade. Primeiramente, que a história dele é muito mais além do que 120 anos. Ele é muito mais além. Ali começou covas muito mais antigas, que foram mudadas com o passar. Ele é do século XVIII. Na verdade, você tem uma tipologia fantástica dele, porque ele tinha 3 portões. O portão central era os católicos. O portão, se não me engano, à direita, era dos evangélicos. E à esquerda eram os espíritas. E ele tinha a tipologia fantástica das ombreiras e das vegas, que era um pouco puxado para o ogival, porque, na verdade, era piramidal, e com as bandeirolas. Isso é tão fácil fazer.
Isso é uma coisa que você faz brincando, você sabe, você resgata aquele muro né, que Com tem telha. com as telhas, com a comieira mestra. Tão fácil. É boa vontade. É boa vontade. Agora, e Fábio, outra coisa, é uma coisa importantíssima porque é um patrimônio de Paracatu. E tinha uma capela lá dentro também. Tinha. Poderia também ser totalmente resgatada. Há possibilidade, sim, Tonhão, de resgatar o patrimônio histórico. Inclusive o programa Reparar, que foi criado em 2006, através do TAC, entre o Ministério Público e a Prefeitura e a sociedade civil, onde estava, inclusive, na reunião, o doutor Hélio, que era o promotor de justiça, doutor... eu vou lembrar o nome dele, José. O Hélio estava, a Graça Jales, o Lavoisier Bernaz, eu estava, o prefeito Vasquinho, tinha várias autoridades que assinaram esse PAC, e o PAC veio devido ao dossiê, que fez um dossiê BI, que é mostrando um parâmetro geral do patrimônio histórico de Paracatu. Esse BI, inclusive, foi elogiado pelo Ministério Público, por Sandra Curro, que era, na época, a procuradora, que eu tive reunião com ela, na época, em Brasília, na Procuradoria-Geral da República, e em breve estarei também com a doutora Frichan, que agora substituiu a doutora Sandra Curro, para a gente tentar ver o que está acontecendo, porque precisa de diálogo. Fábio, eu queria te fazer uma outra pergunta aqui, sem polêmica, mas que eu acho que tem que ser esclarecida. Por que você acha que as autoridades não têm sensibilidade para entender o que é patrimônio histórico e se é porque eles representam uma nova geração que não tem compromisso com a nossa história verdadeiramente? O que você acha disso? Tonhão, o cognitivo é uma coisa muito séria. Porque você, quando tem conhecimento, você tem uma visão melhor. Quando você não tem, você não acha interessante aquilo. Então, tudo na vida para uma criança, qualquer tipo de pessoa, se você mostra aquilo de uma forma e a pessoa tem um esclarecimento, ela olha de outra forma. Aí ela tem até a opção de gostar ou não gostar. Isso aí é natural. Tem gente que não gosta. Não acha que tem que ser a vanguarda, o contemporâneo. Maravilha. Há gosto para todas as pessoas. Mas você tem que ver um bem coletivo. Vai ser a raiz do povo. Você tem que ver um bem coletivo que não atrapalhe. Porque, veja bem, quando você trabalha com memória, você está trabalhando com a essência de um povo. A essência de uma cidade, a essência de uma civilização. As raízes do povo. A raiz. Então, aí já é diferente. Aí já não é gosto. Você pode até, né? Mas você tem que respeitar isso. Agora, falta realmente... Por exemplo, eu acho que poderia fazer tanta coisa pelo núcleo histórico. Eu acho que o núcleo histórico hoje de Paracatu... e outra coisa, infelizmente falar isso é triste, mas não existem especialistas. A gente pode ter lá no CONFAP, obviamente que pelo sistema CONFAP é obrigado a ter pessoas da sociedade civil, que não precisa conhecer, mas tem que ter um mínimo de conhecimento para aprovar. Pelo menos, sabe o que eu penso? Até tenho vontade de, na reunião do CONFAP, falar, para vocês aprovarem um projeto é muito sério, porque você está definindo uma diretriz de um povo, uma diretriz de uma cidade. Porque quando você vota num projeto lá, né, esse projeto pode danificar ou pode modificar o pensamento das pessoas, você sabe disso. E futuramente o povo não vai ter compromisso. E pode abrir até, como diz, ele pode ser um exemplo ruim ou péssimo, o que for. Então, por isso que acontece o que acontece hoje, o povo. Então você tem que ter, para uma votação, 5 indicativos. Trabalhe com os indicativos. O que significa aquela obra, aquela intervenção para a cidade. Os 5 indicativos são tão simples. Depois eu falo os indicativos para vocês. Não vai desfigurar a história da cidade. Porque aí ele tem base para votar. Porque eu já vi conselheiro, sim, não, assim, sem noção nenhuma. E é muito sério. Porque ali um conselheiro, ele pode responder criminalmente se ele fizer uma coisa errada. Civil e criminalmente, porque ele é um agente público. Exatamente. Então, moral da história. E aí tem um grupo técnico.
o grupo técnico é formado por concursados. Hoje, as escolas, por exemplo, de arquitetura, engenharia e outras mais, tudo bem, você está ali recebendo um título, mas você não tem o conhecimento, a especialização. A especialização é a vida. Eu tenho a trajetória de 27 anos nessa parte. E sem falar da cidade miniatura, que me trouxe uma outra visão de estudos mais aprimorados. Tive, como te falei, de Afonso Ávila, que eu estudei até com a Cristina Ávila, que foi filha, né, que era filha do Afonso Ávila. Então eu tive mestres como o mestre Juca, de Ouro Preto, que trabalhava com lítico, com a cantaria, e ele trabalhou em 1948 com a missão dos espanhóis quando foram para Ouro Preto para resgatar a cantaria de Ouro Preto. Esse mestre Juca Fanta, graças a Deus, cheguei a pegar ele. Era muito novo, mas peguei. Ô, Fábio, não te cortando, porque eu gosto de sempre estar colocando as questões que quem é entrevistado conhece e eu também pela minha experiência de 50 anos na área de meio ambiente, né? Eu fico observando o seguinte, como você falou a questão de especialista, eu fico vendo que já tem alguns anos que eu tenho alertado sobre a arborização urbana de Paracatu e sobre a drenagem pluvial de Paracatu. E entra no ouvido, sai no outro, conversa com o prefeito, não, vou te receber algum dia, isso aí passa 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos e não conversa, e não resolve, e não tem interesse em tocar para frente. Essa questão de arborização urbana, por exemplo, Paracatu é uma cidade que chega aqui na época do verão brabo, em outubro, novembro, você frita o ovo na rua. Frita porque eu já fritei. Eu já fritei ovo, botei uma frigideira, óleo no cruzamento das duas avenidas e fritei um ovo. E aí, quando você vai para a porta do fórum e olha a temperatura da Avenida Quintino Vargas, que tem uma árvore aqui, outra lá não sei aonde. E quando você vai na Praça do Fórum e olha a temperatura da Praça do Fórum e da frente do Fórum, a diferença dá 10 graus de temperatura, né? E lembro também, na época do governo de Almir, quando eu fui secretário, tinha uma árvore no cruzamento ali da avenida, onde tem um semáforo que vai para o Alto do Córrego, onde tem os girafas ali da prefeitura antiga. Aí o pessoal estava preparando para cortar uma árvore lá para colocar um semáforo. Foi o primeiro semáforo que teve em Paracatu, no governo de Almir. Aí eu cheguei lá e falei assim, negativo, vocês não vão cortar essa árvore, não. Não vão, não. Arrumei uma reta escavadeira na prefeitura e fizemos o transplante. Foi um show na cidade, porque o povo nunca imaginava que ia fazer um transplante da árvore daquela. Grande. Aí o pessoal amarrou corda, nós levantamos a árvore e plantamos ela em frente ao Fornalha. Hoje é uma das árvores mais bonitas da avenida. Olha que interessante. Entendeu? Então, isso aí é visão de futuro. É uma visão que não é para qualquer um. A pessoa tem que ter paixão para isso. É igual a drenagem urbana de Paracatu. Como que você está vendo aí país do mundo inteiro preocupado com drenagem da cidade, colocando piso intercalado de maneira que a chuva vem e infiltra a água? Eles estão tirando o asfalto, fazendo esse piso, aqui você vê o contrário. Eles tiram o piso que ajuda na infiltração da água e põe asfalto e não preocupa com a parte baixa. Libera um loteamento na parte alta da cidade, impermeabiliza a área, cai a chuva de 50, 60 milímetros, impermeabilizado para um loteamento sem pensar, sem visão de povo, de futuro. O que acontece na parte baixa? Inunda a parte baixa toda, morre gente afogado com carro que cai dentro d'água. Pô, você vê o centro de Paracatu hoje na época de chuva, não tem cabimento. Não tem cabimento o que acontece. Tem um problema de estrutura, né? de infraestrutura equivocado nesse caso. E é o que você falou, o especialista tem que estar ali para orientar. Agora, o prefeito tem que aceitar as ideias, né? Igual o governo de Almir. Porque eu estou falando Almir não é porque eu sou apaixonado com o governo de Almir, porque eu trabalhei no governo de Vasquim também. Vasquim foi um cara que deu abertura. Nós fizemos um trabalho nos Olhos d'Água no governo dele, com recursos de Minas Gerais, que nem da prefeitura foi, e depois esqueceram os Olhos d'Água. Vai lá para você ver como é que está. Tudo acabado, destruído, uma nascente no centro da cidade que podia ser um cartão de visita de Paracatu, que foi o primeiro
ponto de abastecimento da água da cidade de Olhos Paracatu. d'água. Porra, bicho, não tem condição. Então, essa questão... Inclusive, a Manuel Caetano chamava a rua Olhos d'Água. Entendeu? Era o Então, caminho dos olhos, porque era caminho para o povo ir lá buscar água. Meu sogro tem 101 Era os anos, caminhos de ele Paracatu. conta para mim que eles buscavam água lá. Era água para beber, né? Depois fizeram o segundo ponto para abastecimento público, foi o açude, do Alto do Açude. Foi criado um parque lá, eu articulei na época, também do governo de Almir, vai lá para você ver como é que tá. Entendeu? Então tá tudo assim, né? Então não tem essa visão de futuro, do bem-estar futuro da comunidade, da formação da personalidade do povo, para que no futuro a gente tenha pessoas comprometidas. Então vai chegar um momento que patrimônio histórico aqui, no batido que está, eles vão desfigurar tudo, rebentar tudo e não vai ter gente no futuro para preocupar com isso. Né? E no núcleo histórico é importante o seguinte, na época que tinha as pedras, eu te garanto que era 7 graus abaixo de temperatura. Então, por exemplo, coisa que deveria ser feita para o núcleo histórico realmente ser atrativo e ser um núcleo histórico coeso, turístico, histórico de verdade. Retirado do asfalto e colocar um elemento lítico. Obviamente, a gente tem várias soluções. Eu fui em Congonhas do Campo e eu vi o que eles fizeram no local que é na parte moderna da cidade. Ali eles fizeram um calçamento com pedra, mas espetacular. Mas uma delícia o calçamento. Passa carro assim que você não trepida. Eu tenho vontade de muito, quero tirar foto lá e registrar, porque eu acho que seria uma solução fantástica aqui para Paracatu. Não era como era antigamente. Mas né? Almir queria arrancar o asfalto todo do centro histórico. Você lembra disso? Pois mas é uma solução fantástica. Eles fizeram um negócio interessante lá. Porque aí a pessoa tem condições de passar e não reclama, e o carro também, e você tem uma aparência melhor, dá um aspecto melhor. E outra coisa importante é a iluminação subterrânea. Como é que uma cidade como Paracatu, que faz parte da cidade histórica de Minas Gerais, né? Aí eles falam, eu até há pouco tempo eu falei aí, mas você não vai colocar, cheguei até a comentar com o secretário de Cultura, não vai colocar, e a iluminação subterrânea? Porque inclusive fez o projeto em 2004, na época de Graça, quando ela era a diretora da Casa de Cultura, que era secretária de Cultura. Então aí é muito caro. Isso não é justificativa. Caro, tudo é caro, tudo é difícil. O que acontece é o benefício que essa iluminação subterrânea vai trazer. Vou te falar uma coisa que se presta atenção. A sociedade não sabe disso. Em Paracatu hoje tem, eu não sei nem calcular quantos loteamentos novos tem em Paracatu. Não tem um loteamento com energia e cabo subterrâneo para energia, telefone. Aí você passa na cidade, tem essa confusão de fibra pendurada nos postes, no centro histórico, nos bairros, uma confusão. Aí você vai conversar com o pessoal da parte de obras da prefeitura ou quem aprova loteamento. Ah, não, isso aí fica muito caro. Aí eu te pergunto, quando você está implantando um loteamento, de quem é a obrigação os gastos para implantar o loteamento? É do dono do loteamento, da empresa que está fazendo loteamento, não é da prefeitura, não. Aí fica essa confusão que está. Você passa nessas ruas o tanto de cabo pendurado, cabo rebentado no meio da rua. Pô, será que é só eu que estou vendo isso em Paracatu? E as autoridades aí para ir? Cadê vereadores, prefeito, Ministério Público? Cadê esse povo? Se é tão caro assim que eu acho que para um município de Paracatu que arrecada tanto, né? Eu acho que não, porque os outros municípios que são mais que arrecada até muito menos, têm iluminação subterrânea. E também nós temos um grande, digamos, padrinho, seria Quinroz, porque Quinroz pode ajudar nisso em Paracatu. Seria, de repente, uma solução. Isso para Quinroz seria fantástico, uma publicidade maravilhosa. E faria com que o núcleo histórico realmente fosse destacado e pelo menos um pouco, não vou assim ser usado, mas chegar um pouco a Pirinópolis, a parecer com um pouco digamos, sei lá, Sabará, Tiradentes. Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Você tocou aí no caso da Quinroz. A Quinroz é uma empresa
que o que ela tem gastado com Paracatu para esses eventos, igual está tendo aí de Lei Rouanet, de Festival Cultural, Flip Paracatu, essas coisas aí, isso para eles é merreca. Agora, vou só te dar um exemplo. Eu sou um cidadão comum. Eu não sou autoridade nenhuma em Paracatu. No início do governo anterior, do prefeito que renunciou aí, que entrou Pedro de Juto, eu fui procurado pelo secretário de Meio Ambiente propondo o Movimento Verde assumir os olhos d'água. Porque estavam com problema, precisavam de alguém para tomar conta lá, para organizar lá. Eu falei assim, beleza, topo. Faz uma carta para nós. Fiz uma carta, eu te mostro a cópia da carta. Eu tenho, posso até deixar ela para a sociedade, dirigida ao prefeito, que renunciou. Olha, o Movimento Verde topa transformar aquilo lá num cartão de visita de Paracatu. Uma fonte luminosa com aerador, a área cercada direitinho, tudo com energia solar, fazer um sobrado antigo lá para ser a sede do Movimento Verde e a sede do Comitê do Paracatu. Tem uma portaria, visita dirigida. Beleza? Fiz isso e mandei para eles. Só que antes de eu mandar, eu conversei com a Kim Ross. Falei, vocês topam assumir esse negócio com o Movimento Verde? Aí disse, não, nós topamos fazer o que você achar que deve fazer. Aí eu fui no secretário de Meio Ambiente daqui, falei com ele, ele falou assim, não, pode deixar, nós temos dinheiro para isso. Nós vamos fazer o que você está propondo. Beleza. Já tem, vai fazer 6 anos. Não me deram resposta de nada. A gente ia transformar aquilo ali num cartão de visita sem um tostão do município. A Kim Ross não faz mais por falta de projetos decentes. Sim. Porque, como é uma empresa, o pessoal acha que a Kim Ross é só essa menina aqui. Não conhece a Kim Ross, não. Eu já tive visitando a Kim Ross no Canadá. O povo não tem noção o que é a Kim Ross. O povo Paracatu não tem noção. Eu cheguei a ponto de, quando eu fui ao Canadá, procurei Vasquinho, falei, Vasquinho, você tem que visitar a Kim Ross no Canadá, para você saber o que você pode fazer de parceria com a empresa. Porque não adianta você pegar uma empresa igual essa daí e ir para a mídia, rede social, e descer o cacete neles, falar mal deles. Não adianta, você tem que chegar com um plano para a cidade, falar assim, olha, nós temos as demandas essa e essa. Aí vai uma autoridade, desce a ripa na mineradora, a mineradora vai lá dar 5 milhões, 10 milhões para a empresa, para a cidade, e pronto, os caras estão acostumados com mixaria, acham que é isso, e a empresa pode ajudar muito mais. Entendeu? Porque ela tem consciência. É contrapartida, né, social. Elas têm consciência do impacto. Sério. Do impacto que é causado nos municípios. Existe uma ISO, que é essa ISO ela não é certificadora, igual a ISO 9000, 14000, é a ISO 24000. Essa ISO, Fábio, ela é uma ISO que ela recomenda para as empresas do mundo inteiro, que é a questão social, ambiental, comunitária. E a Kim Ross é uma das poucas que financiaram a elaboração dessa ISO, desse licenciamento. Entendeu? Então, eles têm recursos para isso e têm compromisso com isso. Só que as autoridades aqui são todas despreparadas. Não estou falando que são desonestos, não. Despreparados porque não têm o conhecimento necessário para conversar com os caras, apresentar coisas plausíveis, coisas decentes, como o Movimento Verde já fez um projeto de proteção de nascente e vereda em Paracatu, que nós fizemos a proteção de 3.000 hectares de nascente e vereda. Nós construímos 150 quilômetros de cerca e atendemos a mais de 300 proprietários rurais, conversando, dialogando com a empresa, sem querer nada em troca, trabalho voluntário nosso. Entendeu? Então, é fácil da gente fazer isso. E a empresa, se você fizer um trabalho decente, porque, primeira coisa, a empresa tem que acreditar no político. O político tem que ter credibilidade. Se você for para a rede social e meter o cacete na empresa dessa, você perde a credibilidade total, porque você não é do diálogo, você não busca entendimento. Entendeu? Então, aí nós estamos perdendo tempo. Daqui 10 anos, a empresa fecha as portas e Paracatu vai perder 30% da arrecadação que ela passa para o município, só de compensatório, Fábio, minerário, que,
você ter uma ideia, Patos de Minas recebe 200 mil por ano, Unai 250 mil por ano, nessa faixa, Patos de Minas e Unai. Paracatu, por ano, 200 a 250 mil. Paracatu recebe desse compensatório por dia 450 mil reais. Patos de Minas recebe 200, 250 e Unai também por ano. Se você está duvidando disso, se a comunidade está duvidando, procura. CEFEM, compensatório minerário por município mineiro, no ano passado. Para você ver quanto que Paracatu recebeu de recursos. E a gente não está vendo os benefícios que nós temos. Isso não é imposto, não. Isso é um compensatório. Entendeu? Então, nós estamos perdendo isso. E aí tem a questão do patrimônio histórico. Você acha que uma empresa igual a essas mineradoras ou outra grande empresa aí vai investir no núcleo histórico que está sendo desfigurado como o de Paracatu? Eles não vão fazer isso. Eles não vão fazer isso porque é empresa de altíssimo porte. Sim, você vê que produz 25% do ouro do Brasil. Né? Entendeu? Então, essas questões têm que ser levadas em conta para que a cidade tenha benefícios e a população perceba esses benefícios pensando no futuro. É uma visão e a visão da multinacional, né? Ela simplesmente é uma visão internacional. Então, até de certa forma, é um privilégio ter, de certa forma, ela aqui, porque ela pode realmente fazer a diferença. Ô, Fábio, te falar, nosso tempo acabou. Sim. Nós conversamos pouca coisa. Isso aqui a gente ficava aqui uma semana. Tantos assuntos mais a conversar. Pra você ter uma ideia, a pauta que eu montei, eu não perguntei você nada. Né? Mas é isso aí, eu acho que deu um bom resultado. Né? Eu queria muito te agradecer por você ter vindo aqui conversar conosco. Sim. Eu acho que pouco, não estou falando que muitas pessoas vão nos ouvir e nos assistir, mas quem ouvir e assistir vai entender o recado. Que esse é o objetivo desse programa. Nós não temos e não queremos financiador, não queremos parceiro financeiro. Parceiro que nós temos hoje é Coperfam, Movimento Verde, não é financeiro, é a marca institucional, né? Do VIP Studio, esse estúdio belíssimo aqui que nos apoia, a Rádio Eldorado, que abriu espaço para nós, uma rádio comunitária, que não tem fins lucrativos, diferente das outras. Que se você chegar lá na Rádio Eldorado, divulga esse anúncio para mim de utilidade pública, na hora. Vai na outra aqui, vai na televisão aqui, entendeu? Você não consegue isso. Então, o nosso objetivo com esse programa é esse, é despertar o povo e levar um acalento para o coração das pessoas que também sentem o que nós sentimos aqui. Né? Queria te agradecer e deixa aí um recado para os seus seguidores. Muito bem. Olha, quando eu vim em 1999 para Paracatu, eu acreditei nesse núcleo histórico. Tanto é que dei de presente a esse núcleo histórico, esse monumento, que é maravilhoso, que é o tributo barroco colonial, formado pelo chafariz da Traiana e o pasto do Calvário da Paixão. Eu acredito no núcleo histórico. Acredito que aqui nós temos um potencial fantástico, que pode modificar completamente essa cidade, ser um atrativo, uma divisa. Quando Paracatu sentir que é uma cidade turística, ela pode ter certeza que ela só vai ganhar com isso. Porque, olha, festivais, tantas coisas boas que estão acontecendo na cidade, com um cenário, né, mais dentro da perspectiva da memória, né, do patrimônio histórico edificado, com certeza une o útil ao agradável. Então, eu acredito nesse núcleo histórico, que ele possa um dia ser atrativo e turístico realmente. E a minha frase que eu sempre falo, que é: o passado é o argumento do futuro. Beleza, Fábio. Muito obrigado mais uma vez. Queria agradecer aos nossos parceiros institucionais, Movimento Verde, Coperfam, VIP Studio, a Rádio Eldorado, a você, Fábio, ao Vitor, nosso camarada aqui da técnica,
A Raquel Vieira, minha filha, que é quem trabalha na edição e na divulgação do nosso canal e também envia o material para Eldorado FM. Beleza? Grande abraço a todos, até breve, até o próximo sábado, às 9 da manhã. Arara é um arco-íris, rara cor azul, anil. Ara aos ventos com seu verde folha, acende as matas com seu vermelho febril. A arara que poderia ser o símbolo do Brasil. Cor de ouro, cor de mel e cor de cobre, nobre aquarela sob uma tela, pátria das flores mil. Arara vem, arara vai, arara tem todo o direito de voar. Arara vem.